a fortaleza intransponível do Kremlin no Mar Negro foi abalada mais uma vez. Na noite de 2 de novembro, os sofisticados sistemas de defesa aérea da Rússia falharam ao tentar conter um enxame de drones ucranianos. O resultado? Um desastre absoluto. O porto de Tuapse, um dos terminais de petróleo mais importantes da Rússia, ardeu em chamas após um ataque que afetou seu funcionamento. Um petroleiro foi atingido, e o pier da Rosneft ficou inutilizável, empurrando a infraestrutura portuária à beira do colapso. Moradores de Tuapse contabilizaram mais de 3 explosões, sinalizando um ataque aéreo intenso. Diante desse cenário caótico, os oficiais russos apenas puderam se declarar impotentes, admitindo que a infraestrutura portuária havia sido danificada. Essas declarações não apenas marcaram uma falha militar significativa, mas também serviram como um doloroso reconhecimento de que a Rússia não conseguia proteger seus ativos mais estratégicos. O orgulho de Putin no sul agora se via reduzido a escombros. O terminal de Tuapse é uma importante saída do sul para o petróleo bruto e produtos refinados da Rússia no mercado internacional. Qualquer interrupção ali pode afetar drasticamente o fluxo de exportações. Enquanto a Ucrânia desferia um duro golpe nas exportações de petróleo da Rússia, outro ataque ocorreu em instalações energéticas em Simferopol, na Crimeia. Um ataque aéreo teria atingido um depósito de petróleo na aldeia de Vardeskoia. Relatórios indicam que mais de 1/3 da instalação de petróleo foi destruído, com 4 dos 11 tanques de combustível sendo severamente danificados. Isso equivale a aproximadamente 36% dos tanques de armazenamento comprometidos. O Serviço de Segurança ucraniano foi apontado como responsável pelo ataque aos depósitos de petróleo na Crimeia, e relatos indicam que os drones enviados para essa instalação destruíram um sistema de defesa aérea Pansir S-2 e 2 radares. Portanto, a ofensiva ucraniana não só infligiu danos diretos a ativos russos, mas também enviou uma mensagem clara de que a guerra está se aproximando cada vez mais do coração da Rússia. O que está por vir no próximo capítulo dessa história impressionante? A resposta está prestes a se revelar. A recente ofensiva da Ucrânia em Vardeskoia foi um sucesso retumbante. Cerca de 36% dos tanques de armazenamento foram destruídos na instalação. Essa ação, realizada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, também eliminou um sistema de defesa aérea Pansir S-2 e 2 radares. Neste contexto de tensão, os ataques de Moscou aumentaram, com mais de 650 drones e 50 mísseis lançados sobre a Ucrânia em uma única noite, visando alvos civis e infraestruturas de energia, causando fatalidades. Em decorrência do ataque nas instalações de Vardeskoia, que pertencem à Keter LLC, um grande fornecedor de combustíveis em Crimeia, a Ucrânia infligiu bilhões de dólares em prejuízo à Rússia. Este ataque, que também atingiu a cidade de Simferopol, deixou Putin em uma posição vulnerável, mas o verdadeiro desafio surgiu em sua própria casa, na capital. Na noite de 31 de outubro de 2025, zonas suburbanas de Moscou foram tomadas por uma escuridão completa. As luzes piscavam, semelhantes a uma cena de terror, antes de se apagarem de vez. Desesperados, os moradores tentavam compreender o que acontecia nas ruas envoltas em sombras. Em poucos minutos, um apagão total afetou dezenas de milhares de apartamentos em Chukovsky e Ramanskoia, a apenas 30 quilômetros do Kremlin. Qual seria a explicação oficial para isso? Os responsáveis falavam sobre uma simples situação, ou um acidente técnico na rede elétrica. Mas a verdade era bem mais alarmante. Mais de 124 mil pessoas perderam energia e calor, causando pânico proibido nas ruas de Moscou. A mentira que o Kremlin oferecia à sua população não sustentava a realidade em que estavam vivendo. O retorno do impacto da guerra já havia chegado a Moscou, algo que Putin temia mais que tudo. Enquanto tentava lançar a Ucrânia na escuridão, ele mesmo foi arrebatado por essa escuridão. Naquela noite, milhões de russos experimentariam, mesmo que por um breve momento, a dura realidade vivida pelo povo ucraniano. Tudo começou no dia 30 de outubro, quando Putin decidiu mudar sua estratégia. Sem vitórias no campo de batalha, ele resolveu atacar os civis. O presidente ucraniano Zelensky tinha um relato claro sobre o que estava acontecendo. Mais de 700 ataques aconteceram em uma única noite, visando alvos inocentes. Entre os que sofreram com esse ataque estava a usina termoelétrica de Sloviansk, onde 2 vidas foram tragicamente perdidas. Essa brutalidade evidenciava a nova tática de Putin. Não é uma guerra convencional, mas um ataque direto ao coração das pessoas. Se a intenção de Putin era fazer os ucranianos se renderem, ele esqueceu de um detalhe crucial. A Ucrânia já não era mais a mesma. Havia uma determinação renovada entre os ucranianos, e eles não iriam se curvar diante do terror.
E como poderia a Rússia imaginar que a conta por tais atos de desumanidade chegaria de forma contundente até eles? Na verdade, a resposta estava prestes a ser dada, e seria devastadora. A estratégia da Ucrânia evoluiu para não apenas atacar os sistemas de energia, mas também o que sustentava a própria capacidade militar de Putin. O que parecia um ato aleatório de terror, se transformou em um golpe estratégico que atingiu o próprio coração do regime de Putin. E assim, no silêncio da escuridão que recaiu sobre Moscou. O poder da guerra, mesmo distante, fez sua primeira visita ao ninho da serpente. Na escuridão que se instalou naquela noite fatídica, milhões de russos finalmente sentiram o peso da realidade ucraniana, um eco cruel das privações impostas pelo invasor. Tudo começou em 30 de outubro, quando Putin recorreu ao seu truque sujo. Sem vitórias no fronte, ele mira nos inocentes, atacando civis sem piedade. Imagine o céu noturno rasgado por mais de 650 drones, e mais de 50 mísseis. Em uma só noite, o terror totalizou mais de 700 assaltos brutais. Os alvos, instalações energéticas, e vidas comuns, famílias aterrorizadas. O presidente ucraniano Zelensky denunciou com voz firme: muitos foram atingidos, mas, infelizmente houve vítimas. Uma delas cortou o coração, a usina térmica de Sloviansk, na região de Donetsk. O resultado? 2 vidas civis ceifadas no frio, e dezenas feridos, gemidos ecoando entre os escombros quentes e cheirando a fumaça acre. Isso não é guerra normal, é isso? Não, é a tática podre de Putin. Não uma batalha honrada, mas um reinado de pavor. Ele quer dobrar o povo ucraniano, deixando-os no escuro, sem água ou calor no coração do inverno rigoroso. Tentou no último inverno, e falhou feio. Agora ele volta com fúria redobrada, mais recursos. Esses 700 drones e mísseis esgotando fortunas. Ele achou que isso quebraria a resistência, que as ruas gritariam contra Zelensky: basta, vamos nos render. Mas errou feio. A Ucrânia de hoje não é mais a de outrora, forjada no fogo e na dor. Enquanto Putin derramava sangue inocente em Sloviansk, ele nem sonhava que em apenas 24 horas, a fatura do terror chegaria direto à sua porta, em Moscou. Ele mirou na Ucrânia. Mas a resposta ucraniana acertaria na engrenagem da guerra de Putin, e na ilusão de paz que ele vendia ao seu povo. E assim, na noite de 31 de outubro, em Chukovsk, na região de Moscou, voltamos àquelas cenas arrepiantes. Vozes angustiadas nos vídeos, como em um filme de terror, o ar gelado carregado de medo. As luzes piscam em ondas, parques escurecendo, casas mergulhando no breu total, o cheiro de pânico no ar úmido. Autoridades oficiais, canais locais, todos em coro. Sem pânico, é só uma situação. Uma situação? No mesmo instante, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, é forçado a confessar: drones foram abatidos. Preste atenção nisso, de um lado falam em falha técnica. Do outro, ele admite: derrubamos drones. Qual é a verdade? Claramente, a segunda. Então, por que a mentira? Por que jogar com palavras ridículas como situação, em vez de encarar o povo com honestidade? Porque a real balança os alicerces do regime de Putin. A promessa era clara: a guerra fica lá na Ucrânia, mas vocês estão seguros em Moscou. Essa mentira desmoronou nas ruas escuras de Chukovsk. Mas o que viria a seguir abalaria tudo de vez. Em uma noite tensa, o escuro horizonte de Moscou se tornou o cenário de uma reviravolta dramática na guerra. A cidade costumava ser um símbolo de segurança sob o regime de Putin, agora sentia os efeitos da guerra que ele prometia manter longe. O que antes parecia uma promessa inabalável desapareceu como fumaça nas ruas escuras de Chukovsk. Os canais locais tentavam acalmar a população aflita, dizendo que era apenas uma situação. Mas essa situação revelava uma verdade muito mais sombria. Enquanto os oficiais atribuíram os apagões a falhas técnicas, o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, foi forçado a reconhecer a realidade inquietante. Drones foram derrubados sobre a capital. O que realmente aconteceu naquela noite? Uma infiltração cuidadosamente orquestrada de drones ucranianos que deixaram 224 mil pessoas sem luz e sem aquecimento no início do inverno. Uma realidade que bateu forte na porta de Moscou, mostrando que a guerra, afinal, não estava apenas distante. Mas o ataque não se limitou a apagar as luzes. O objetivo de Ucrânia era bem mais profundo. Os alvos foram as próprias artérias da máquina de guerra russa. A estação transformadora de Vladimirskaya, uma vital central de energia, e os canos que abasteciam a máquina militar de Moscou foram atingidos simultaneamente. Era uma operação que usava mísseis Neptune, conhecidos pelo seu poder devastador, para quebrar as defesas mais robustas da Rússia. Enquanto Putin tentava deixar a Ucrânia no escuro, ele mesmo deixava os cidadãos russos em uma escuridão aterradora. A ocasião do ataque não foi mero acaso.
Era uma manobra calculada para inverter a dinâmica da guerra, especialmente à medida que o inverno se aproximava. Por 2 anos, a Rússia havia bombardeado impiedosamente a infraestrutura energética da Ucrânia, buscando usar o inverno como uma arma para forçar a rendição. Agora, a ironia estava em que, enquanto planejavam congelar as cidades ucranianas, a capital russa se tornava o alvo de uma represália contundente. O que isso significava para o futuro? Como a capital, antes segura, poderia agora ser um novo campo de batalha no coração do império de Putin. Essa mudança não apenas representou um golpe na infraestrutura, mas também um profundo choque psicológico que transformou a percepção dos cidadãos russos. Os moradores de Moscou começaram a sentir, em primeira mão, o que seus vizinhos ucranianos enfrentaram por tanto tempo, e a tensão estava apenas começando. O que vem a seguir poderia ser mais devastador. Como Putin reagirá agora que a guerra chegou às suas portas? A batalha por Moscou não era apenas uma luta pela luz, mas uma vasta estratégia para redefinir o futuro da Rússia e da Ucrânia. A verdadeira guerra estava apenas começando, e as consequências desses ataques poderiam mudar o rumo dos eventos de forma irremediável. Olá, preparem-se para uma história que vai chacoalhar o mundo, deixando Putin mais humilhado do que nunca sob os detritos de sua própria fortaleza inexpugnável no Mar Negro. Mais uma vez, a fortaleza impenetrável do Kremlin no Mar Negro foi destruída. As baterias de defesa aérea multimilionárias da Rússia falharam em deter o enxame de drones ucranianos que chegaram na noite de 2 de novembro. O resultado foi um desastre completo. Imagine o porto de Duazepes em Krasnodar, um dos terminais petrolíferos mais importantes da Rússia, envolto em chamas intensas. O cheiro de petróleo queimado pairava no ar, misturado ao eco surdo das explosões. Um navio-tanque atracado ali foi atingido diretamente. O pier de carregamento da Rosneft ficou inutilizável, e toda a infraestrutura portuária foi levada ao limite do colapso. Enquanto esses ataques ocorriam, residentes de Duazepes contaram mais de 3 explosões, indicando um bombardeio aéreo intenso. Mas os oficiais russos só puderam admitir de forma impotente que a infraestrutura portuária havia sido danificada ao descrever as explosões em Duazepes. Essas declarações não apenas registraram uma falha militar, mas também uma admissão dolorosa. A Rússia não conseguia proteger nem seus ativos mais estratégicos. Assim, o orgulho de Putin no sul se reduziu a uma pilha de escombros. E por quê? Porque o terminal de Duazepes é uma saída sul vital para o petróleo bruto da Rússia e produtos refinados chegarem aos mercados internacionais. Qualquer interrupção ali poderia afetar os fluxos de exportação. Enquanto a Ucrânia desferia um golpe severo nas exportações de petróleo da Rússia com esse ataque, outro ocorreu em instalações energéticas na localidade de Simferopol, na Crimeia. Alegou-se que um ataque aéreo atingiu um depósito de petróleo na aldeia de Vardeskoia, perto de Simferopol. Relatórios indicam que mais de 1/3 da instalação petrolífera foi destruído. As investigações petrolíferas determinaram que 4 dos 11 tanques de combustível e petróleo da instalação foram destruídos ou gravemente danificados, representando aproximadamente 36% dos tanques de armazenamento. Relata-se que o ataque aos depósitos petrolíferos na Crimeia foi realizado pelo Serviço de Segurança ucraniano. Também se informa que os UAVs enviados a essa instalação destruíram um sistema de defesa aérea Pansir S-2 e 2 radares. Esse foi o segundo ataque bem-sucedido em semanas recentes à base de Vardeskoia. O último ataque ao depósito petrolífero ocorreu em 17 de outubro, e o fogo levou cerca de 2 dias para ser extinto. O depósito petrolífero em Vardeskoia pertence à Keter LLC, proprietária da Atan, que tem a maior rede de postos de gasolina na Crimeia ocupada. Com mais de 100 postos, a Keter LLC viu esse ataque causar danos de bilhões de dólares à Rússia. E com Duazepes, a Ucrânia deu um golpe duplo em Putin. Mas para Putin, os problemas não se limitavam a Simferopol e Duazepes. Desta vez, o centro dos problemas atingiu o coração da capital da Rússia, a fortaleza segura de Putin. Na noite de 31 de outubro de 2025, nos subúrbios de Moscou, as imagens pareciam saídas de um filme de horror. Luzes térmicas piscavam como num cassino, depois se apagavam completamente. Pessoas tentavam entender o que acontecia nas ruas escuras, o frio cortando a pele como lâminas invisíveis. Minutos depois, a apenas 30 quilômetros do Kremlin, um apagão total atingiu dezenas de milhares de apartamentos em Chukovsky e Ramanskoia, e toda a cidade. E qual foi a explicação oficial? Vocês sabem o que os oficiais russos estão dizendo sobre isso? Apenas uma situação foi declarada ou uma mentira técnica, um acidente de emergência na rede elétrica. Sério? 124 mil pessoas sem energia e calor, o pânico eclode à porta da capital, e isso é só um defeito técnico?
Essa é a mentira que o Kremlin conta ao seu próprio povo. Mas qual é a verdade? A verdade é que o bumerangue da guerra voltou para Moscou. E isso é o que Putin teme mais. Enquanto Putin tentava mergulhar a Ucrânia na escuridão, ele mergulhou sua própria capital na mesma. Naquela noite, milhões de russos compreenderam as condições em que o povo ucraniano vivia. Tudo começou em 30 de outubro. Putin fez um movimento clássico. Quando não consegue vencer no campo de batalha, mira nos civis. Será que essa estratégia covarde humilhará a Ucrânia, provando que Putin é um tirano sem limites? Esperem para ver como a resposta ucraniana virou o jogo de forma chocante, deixando a capital russa às escuras e humilhando o regime de Putin em seu próprio lar. O presidente ucraniano Zelensky desenhou um quadro claro. A Rússia lançou mais de 650 drones e mais de 50 mísseis contra a Ucrânia em uma noite, totalizando mais de 700 ataques. Os alvos, instalações energéticas, civis. Zelensky disse, muitas pessoas foram atingidas, mas infelizmente houve também vítimas. Uma dessas vítimas foi particularmente brutal, a usina termoelétrica de Sloviansk, na Oblast de Donetsk. O resultado? 2 civis perderam vidas, muitos se feriram. Essa é a frase-chave. Pessoas normais não lutam assim. Essa é exatamente a estratégia de Putin. Ele não está travando uma guerra normal, mas uma guerra de terror. Ele visa dobrar o povo ucraniano, deixando-o sem eletricidade, água ou calor no meio do inverno. Ele tentou no inverno passado e quase conseguiu. Este inverno, ele tenta novamente com ainda mais fúria e recursos. 700 drones e mísseis. Isso é um gasto tremendo de recursos. Ele pensou que esse movimento quebraria a vontade da Ucrânia. Esperava que o povo se voltasse contra Zelensky e dissesse, basta, vamos nos render. Mas esqueceu uma coisa, a Ucrânia não é mais a velha Ucrânia. E esse ataque veria com um preço. Como Putin derramou sangue de civis em Sloviansk, ele não percebeu que apenas 24 horas depois, a conta desse terror seria enviada diretamente para Moscou, para a sua própria porta. Ele mirou na Ucrânia, mas a resposta ucraniana miraria diretamente na máquina de guerra de Putin e na mentira de estabilidade que ele oferecia ao seu povo. E assim, na noite de 31 de outubro, Chaikovsky, região de Moscou, retornemos a essas imagens. As vozes das pessoas ecoam nas gravações como num filme de terror. Todas as luzes se apagam em ondas. Parques, casas em toda parte, escuridão total. Canais oficiais, canais locais, todos dizendo em uníssono, sem pânico, é só uma situação. Uma situação? Ao mesmo tempo, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, é forçado a admitir que drones caíram. Olhe, isso é muito importante. De um lado, oficiais dizem falha técnica. De outro, o prefeito diz, abatemos drones. Qual é a verdade? Obviamente, o último. Então, por que a mentira? Por que usar uma palavra ridícula como situação em vez de contar a verdade ao seu povo? Porque a verdade abala os próprios alicerces do regime de Putin. O pilar era a promessa. A guerra é lá na Ucrânia, mas vocês estão seguros em Moscou. Essa promessa evaporou nas ruas escuras de Chaikovsky na noite de 31 de outubro. O Ministério da Defesa russo depois emitiu um comunicado. Eles alegaram ter abatido 98 drones em 10 regiões durante a noite, 11 apenas na região de Moscou. 6 deles aparentemente se dirigiam diretamente à capital. Então, o que deixou 224 mil pessoas sem energia não foi um acidente, mas um ataque coordenado e massivo da Ucrânia. Mas isso foi só o começo. O objetivo da Ucrânia não era apenas apagar as luzes. O alvo era o coração da máquina de guerra de Putin. No meio do caos civil, os verdadeiros alvos do ataque se tornaram claros. A subestação transformadora Vladimirskaya de 750 kV, o coração energético da capital, e o oleoduto Ringul-Avoid-Okult-Avoid do exército de Moscou foram atingidos. A Ucrânia cortou 2 das principais artérias da capital ao mesmo tempo. Isso não foi só um ataque de drones. Foi uma operação de estrangulamento estratégico, em que a Ucrânia usou mísseis Neptune, o matador do estandarte moscovo, para penetrar nas defesas aéreas russas mais pesadamente defendidas. E agentes do GUR deixaram o exército de Putin sem combustível no próprio quintal. Enquanto Putin tentava deixar a Ucrânia no frio, ele deixou 224 mil cidadãos na sua própria capital às escuras e sem calor no início do inverno. O timing desse ataque não foi coincidência. Foi um passo altamente calculado pela Ucrânia para alterar permanentemente o curso e a psicologia da guerra à medida que o inverno se aproximava. Há 2 anos, a Rússia bombardeia impiedosamente a infraestrutura energética civil da Ucrânia, usando o inverno geral como arma, visando congelar milhões e forçar Kiev a se render. O movimento da Ucrânia em 31 de outubro enviou uma mensagem clara a Moscou. Enquanto vocês planejam congelar nossas cidades, congelaremos sua capital.
Isso foi o clímax de uma estratégia para levar a guerra ao coração da Rússia e infligir dano máximo psicológico, econômico e militar à medida que o inverno se aproximava. A guerra não estava mais confinada a refinarias em áreas rurais russas ou linhas de frente. Agora chegava aos subúrbios de Moscou, onde a elite russa vivia, acreditando estar segura. A significância desse ataque coordenado não pode ser medida apenas por imagens de destroços queimados ou mensagens de pânico no Telegram. Sua verdadeira importância reside na paralisia momentânea que desencadeou. Na noite de 31 de outubro, múltiplas peças de dominó foram empurradas de uma vez, e o impacto atingiu a vida civil de Moscou e sua capacidade militar. O primeiro e mais visível dominó foi a infraestrutura civil. Mais de 224 mil pessoas deixadas às escuras e sem calor no início do inverno foi apenas a face visível desse dominó. Pela primeira vez, a destruição física da guerra entrou sistematicamente e chocantemente nas casas da elite e da classe média de Moscou. O desligamento de sistemas de aquecimento, o risco de cortes d'água, o colapso de internet e comunicações móveis. Tudo isso convergiu em canais locais do Telegram, tornando-se centros de pânico além do controle do regime. Como você se sentiria desorientado, tateando no escuro total, com frio intenso penetrando na pele e o cheiro de pânico no ar? Isso foi só o começo da humilhação total de Putin. O segundo dominó é o potencial colapso militar industrial imediato após o pânico civil. Os alvos atingidos, a usina termoelétrica Oriol e a subestação transformadora Vladimirskaya, forneciam eletricidade não apenas a assentamentos civis, mas também a instalações militares industriais da região. As regiões Vladimir, Oriol e Tula são conhecidas como o coração da indústria de defesa russa. O desligamento dessas usinas poderia significar a paralisação de linhas de produção em fábricas onde tanques são reformados, mísseis são montados ou munições são produzidas para as linhas de frente. A Ucrânia começou a incapacitar não apenas o exército russo atual, mas também o futuro exército russo, cortando seu suprimento de energia ainda na fábrica. Imagine o estrondo metálico das fábricas paralisadas, o cheiro de óleo queimado pairando enquanto máquinas param abruptamente. Quem pensaria que Putin permitiria que sua própria máquina de guerra afundasse assim? O terceiro e mais perigoso dominó foi a logística militar. A destruição do oleoduto Ring ou Kultchavoy é um cenário de desastre. Agora, lembre-se de um flashback breve. No inverno passado, o som dos alarmes antiaéreos ecoava como um lamento nas noites ucranianas. O frio mordendo os dedos enquanto famílias tremiam sem calor, enquanto Putin sorria, achando que dominava. Mas naquele momento, em 31 de outubro, o bumerangue voltou, deixando Moscou no escuro, provando que o tirano não poupa nem a si mesmo. Como Putin se sente agora, sabendo que até seu combustível essencial flui em risco, e a guerra pode explodir em sua própria porta? A reviravolta é cruel. Enquanto ele planeja uma vitória no inverno, a Ucrânia cortou suas linhas vitais, forçando uma admissão de vulnerabilidade que ninguém esperava. A estratégia ucraniana para alterar o curso da guerra permanentemente está em pleno curso, humilhando Putin com uma simples pergunta: quem está realmente congelando agora? Na verdade, isso foi um passo calculado para trazer a guerra ao coração da Rússia, infligindo dano máximo psicológico, econômico e militar à medida que o inverno se aproximava. Para os últimos 2 anos, a Rússia vem bombardeando sem piedade a infraestrutura energética civil da Ucrânia. Imagine a fortaleza inexpugnável do Kremlin no Mar Negro sendo despedaçada mais uma vez. As baterias de defesa aérea russas, valendo milhões de dólares, falham em deter o enxame de drones ucranianos na noite de 2 de novembro. O resultado é um desastre total. O porto de Tuapse, em Krasnodar, um dos terminais de petróleo mais importantes da Rússia, chamas devorando tudo. Um navio petroleiro foi atingido. O pier de carregamento da Rosneft ficou inutilizado, a infraestrutura portuária no limite do colapso. Enquanto esses ataques se desenrolavam, moradores de Tuapse contaram mais de 13 explosões. Isso indicava um bombardeio aéreo intenso. Autoridades russas, porém, só admitiram danos à infraestrutura portuária ao descrever as explosões. Essas declarações foram registradas não só como fracasso militar, mas como admissão dolorosa de que a Rússia não consegue proteger seus ativos estratégicos. O orgulho de Putin no sul agora reduzido a escombros. Como Tuapse é uma saída importante para o petróleo bruto e refinado da Rússia, qualquer interrupção afeta fluxos de exportação. Enquanto a Ucrânia golpeia duro as exportações de petróleo russas, outro ataque às instalações de energia acontece na vila de Vardankoia, perto de Simferopol, na Crimeia. Alegam que foi um bombardeio aéreo a um depósito de petróleo.
Relatos indicam que mais de um terço da instalação foi destruído. Investigações mostram 4 dos 11 tanques de combustível e óleo danificados ou destruídos. Isso significa cerca de 36% dos tanques de armazenamento perdidos. O ataque aos depósitos de petróleo na Crimeia foi atribuído ao Serviço de Segurança da Ucrânia. Também dizem que os drones enviados destruíram um sistema de defesa aérea Putsyr S-2 e 2 radares. Foi o segundo ataque bem-sucedido nas últimas semanas à base de Vardankoia. O último ataque ao depósito ocorreu em 17 de outubro, e o fogo levou cerca de 2 dias para ser extinto. O depósito de petróleo em Vardankoia pertence à Keter LLC, dona da ATAM, a maior rede de postos de gasolina na Crimeia ocupada. A Keter possui mais de 100 postos, então atacando essa instalação em Simferopol, na Crimeia, a Ucrânia causou bilhões em danos à Rússia, e junto com Tuapse, deu um golpe duplo em Putin. Mas para Putin, os problemas não paravam em Simferopol e Tuapse. Desta vez, o centro do problema é o coração da capital russa, o bastião seguro de Putin. Na noite de 31 de outubro de 2025, nos subúrbios de Moscou, as imagens parecem saídas de um filme de terror. Luzes piscam como em uma discoteca, depois tudo escurece. Pessoas tentam entender o que acontece nas ruas escuras. Minutos depois, a apenas 30 quilômetros do Kremlin, um apagão total atinge dezenas de milhares de apartamentos em Chukovsky e Ramenskoye, e a cidade inteira. Qual a explicação oficial? Você sabe o que as autoridades russas dizem? Uma situação, só uma situação, ou uma mentira técnica, acidente emergencial na rede elétrica? Sério? 124 mil pessoas sem luz e calor, pânico irrompe as portas da capital. E isso é só um defeito técnico? Essa é a mentira que o Kremlin conta ao seu povo. Qual é a verdade? A verdade é que o bumerangue da guerra voltou para Moscou. E isso é o que Putin mais teme. Enquanto Putin tentava mergulhar a Ucrânia na escuridão, mergulhou sua própria capital nela. Aquela noite, milhões de russos entenderiam as condições em que o povo ucraniano vive. Tudo começou no dia 30 de outubro. Putin fez um movimento clássico. Quando não vence no campo de batalha, mira em civis. A declaração do presidente ucraniano Zelensky pinta um quadro claro. A Rússia lançou mais de 650 drones e mais de 50 mísseis contra a Ucrânia em uma noite, total mais de 700 ataques. Alvos, instalações de energia, civis. Zelensky disse, muitas pessoas foram atingidas, mas infelizmente houve vítimas. Uma dessas vítimas foi brutal, a usina térmica de Sloviansk, na região de Donetsk. O resultado? 2 civis morreram, muitos feridos. Essa é a frase-chave. Pessoas normais não lutam assim. Essa é exatamente a estratégia de Putin. Ele não trava uma guerra normal, mas de terror. Objetiva dobrar o povo ucraniano deixando-o sem eletricidade, água ou calor no meio do inverno. Tentou no inverno passado e não conseguiu totalmente. Este inverno, tenta de novo com fúria maior e mais recursos, 700 drones e mísseis. É um gasto tremendo de recursos. Ele pensou que isso quebraria a vontade da Ucrânia. Esperava que o povo virasse contra Zelensky e dissesse, basta, vamos render-nos. Mas esqueceu uma coisa, a Ucrânia não é mais a antiga Ucrânia. E esse ataque custaria caro. Enquanto Putin derramava sangue de civis em Sloviansk, não sabia que apenas 24 horas depois, a conta do terror seria enviada direto para Moscou, à sua porta. Mirou na Ucrânia, mas a resposta ucraniana miraria na máquina de guerra de Putin e na mentira de estabilidade que oferecia ao próprio povo. E assim, na noite de 31 de outubro, Chukovsky, região de Moscou, voltemos a essas imagens. Vozes das pessoas ecoam nos vídeos como um filme de horror. Todas as luzes se apagam em ondas, parques, casas, por tudo, escuridão total. Autoridades oficiais, canais locais, todos dizendo em uníssono, sem pânico, é só uma situação. Uma situação? Ao mesmo tempo, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, é forçado a admitir que drones caíram. Olhe, isso é muito importante. De um lado dizem falha técnica. Do outro, o prefeito diz, abatemos drones. Qual é verdade? Obviamente, o último. Por que a mentira? Por que usar uma palavra ridícula como situação ao invés de contar a verdade ao próprio povo? Porque a verdade abala os alicerces do regime de Putin. O pilar era a promessa, a guerra é em algum lugar na Ucrânia, mas vocês estão seguros em Moscou. Essa promessa evaporou nas ruas escuras de Chukovsky na noite de 31 de outubro. O Ministério da Defesa russo emitiu depois uma declaração. Afirmaram ter abatido 98 drones em 10 regiões durante a noite, 11 drones só na região de Moscou. 6 deles supostamente rumavam direto à capital. Então o que deixou 224 mil pessoas sem energia não foi acidente, mas um ataque coordenado e massivo da Ucrânia. Mas isso foi só o começo.
O objetivo da Ucrânia não era só apagar as luzes. O alvo era o coração da máquina de guerra de Putin. No meio do caos civil, os verdadeiros alvos do ataque ficam claros. A estação transformadora Vladimirskaya de 750 kV, o coração energético da capital, e o oleoduto circular Grozny-Kapechez, de combustível para o exército de Moscou foram atingidos. A Ucrânia cortou ao mesmo tempo duas das principais linhas vitais da capital. Não foi só ataque de drones. Foi uma operação de estrangulamento estratégico, onde a Ucrânia usou mísseis Neptune, assassinos da nau Capitânia Moskva, para penetrar as defesas aéreas mais pesadas da Rússia. E agentes do GUR deixaram o exército de Putin sem combustível no próprio quintal. Enquanto Putin tentava deixar a Ucrânia no frio, ele deixou 224 mil cidadãos em sua própria capital na escuridão e sem calor no início do inverno. O momento do ataque não foi coincidência. Foi um passo altamente calculado pela Ucrânia para alterar permanentemente o curso e a psicologia da guerra enquanto o inverno se aproximava. Nos últimos 2 anos, a Rússia bombardeou impiedosamente a infraestrutura energética civil da Ucrânia, usando o inverno geral como arma, visando congelar milhões e forçar Kiev à rendição. O movimento da Ucrânia em 31 de outubro enviou uma mensagem clara a Moscou: enquanto vocês planejam congelar nossas cidades, congelaremos sua capital. Foi o auge de uma estratégia para levar a guerra ao coração da Rússia e infligir máximo dano psicológico, econômico e militar enquanto o inverno chegava. A guerra não estava mais confinada a refinarias nas áreas rurais da Rússia ou às linhas de frente. Agora chegava aos subúrbios de Moscou, onde a elite russa vivia, achando-se segura. A importância desse ataque coordenado não pode ser medida só pelas imagens de destroços queimando ou mensagens de pânico no Telegram. Sua verdadeira importância está na paralisia momentânea que deflagrou. Na noite de 31 de outubro, múltiplos dominós foram empurrados de uma vez, e o impacto atingiu a vida civil de Moscou e sua capacidade militar. O primeiro e mais visível dominó foi a infraestrutura civil. Mais de 224 mil pessoas deixadas na escuridão e sem calor no início do inverno foi só a face visível desse dominó. Pela primeira vez, a destruição física da guerra entrou sistemática e chocantemente nos lares da elite e da classe média de Moscou. O desligamento de sistemas de aquecimento, o risco de cortes de água, o colapso de internet e comunicações móveis, tudo isso convergiu nos canais locais do Telegram, tornando-os centros de pânico além do controle do regime. O segundo dominó é o potencial colapso militar industrial logo após o pânico civil. Os alvos atingidos, a usina térmica Oriol e a transformadora Vladimirskaya, forneciam eletricidade não só a assentamentos civis, mas também a instalações militar-industriais da região. As regiões de Vladimir, Oriol e Tula são conhecidas como coração da indústria de defesa da Rússia. O desligamento dessas usinas poderia significar o fim das linhas de produção em fábricas onde tanques são recondicionados, mísseis montados ou munições produzidas para as linhas de frente. A Ucrânia começou a incapacitar não só o exército russo atual, mas também o futuro exército russo, cortando seu suprimento de energia ainda na fábrica. Resumindo a parte anterior, ataques anteriores em infraestrutura civil e militar foram o golpe inicial. O segundo dominó revelou um pânico profundo em Moscou com apagões afetando casas, tubulações e comunicações, e ameaçando fábricas de defesa. Isso humilha Putin, mostrando que sua prometida segurança é fachada. No arrepio de terror, moradores sentem o cheiro de fumaça e aviso prévio à queda produtiva. O que acontecerá se as fábricas pararem? Será que a Ucrânia vai congelar a produção de armas russas para sempre? O terceiro e mais perigoso dominó foi a logística militar. A destruição do oleoduto circular, ou Grozny-Kapechez, é um cenário de desastre para o aparato militar massivo de Putin ao redor de Moscou. Esse oleoduto transportava 3 milhões de toneladas de combustível de aviação e 2 milhões e 800 mil de diesel anualmente. Explosivos do GUR explodiram simultaneamente 3 dos principais canos desse oleoduto massivo. Isso foi o estrangulamento logístico de um exército. Cortar esse oleoduto significa que bases aéreas estratégicas e guarnições de unidades blindadas ao redor de Moscou, como Kubinka e Chakasky, enfrentariam crise imediata de combustível. O cessar do fluxo de combustível ameaça diretamente a capacidade operacional de esquadrões de caça encarregados de proteger a capital ou bombardeiros estratégicos, lançando ataques de mísseis contra a Ucrânia. Em outras palavras, isso estrangularia o exército inimigo não na frente, mas na fonte, no coração logístico de sua própria capital. Quando esses 3 dominós caíram juntos, ficou claro que o ataque não foi só uma vitória psicológica, mas um golpe estratégico pesado na máquina de guerra do Kremlin.
Por anos, Moscou viveu com o mito de que não é só a capital da Rússia, mas também a cidade mais protegida do mundo. Esse mito foi construído em uma rede de defesa aérea de 3 camadas, valendo bilhões. Na camada mais externa, o sistema antimíssil balístico A-135, que alega parar até mísseis nucleares. Na camada média, dezenas de baterias S-400 e S-500 Triumph cercando a cidade como um anel, e na camada mais interna, os sistemas Pantsir, S-1 de curto alcance, matadores de drones, instalados nos telhados do Ministério da Defesa e do Kremlin. No papel, isso parecia um escudo impenetrável que não deixaria passar nenhum pássaro sem permissão. Mas será que esse escudo resistiu? Imagine o zumbido de Miss. O sistema de defesa russo, considerado uma fortaleza invulnerável em Moscou, foi desmantelado em uma noite fatídica. Na madrugada de 31 de outubro, a ilusão de segurança que cercava a cidade foi exposta. Ucranianos atuaram com astúcia, usando mísseis de cruzeiro Neptune, armamento que antes havia intimidado a frota russa. Mas desta vez a estratégia era diferente. Com um golpe preciso, esses mísseis foram modificados para atingir alvos em profundidade, dentro do território russo. Como isso foi possível? A resposta reside na brutal matemática da guerra. Para lidar com a pressão das tropas ucranianas no fronte, a Rússia transferiu seus melhores operadores e modernos sistemas de defesa para áreas de maior risco. O resultado? A proteção da capital ficou a cargo de tropas menos experientes, uma verdadeira receita para o desastre. Neste cenário, os mísseis rápidos e traiçoeiros voaram baixos, passando despercebidos pelos sistemas S-400, fugindo de sua detecção. Além disso, uma operação de infiltração, GUR, mostrou como a segurança de Moscou era mais uma fachada do que uma realidade. Mesmo com barreiras eletrônicas, uma equipe de forças especiais ucranianas conseguiu penetrar nas florestas ao redor, armando explosivos em um dos principais oleodutos da Rússia. Essa ação simbolizou não só uma falha militar, mas também uma humilhação para a inteligência russa, uma mensagem clara. Os bilhões investidos em defesa não foram capazes de evitar essa catástrofe. A verdadeira força de um líder não se mede apenas por suas armas, mas pela narrativa que constrói em tempos de crise. O abalo foi tão estrondoso que a máquina de propaganda russa ruíram sob a pressão da verdade. Enquanto Putin buscava propagar a imagem de poder absoluto, a destruição da subestação Vladimirskaya nos mostrou que na guerra, as aparências podem enganar e os escudos podem não ser tão impenetráveis. A pergunta é, até onde essa cadeia de eventos levará Putin? A noite de 31 de outubro não apenas apagou as luzes em Moscou, mas lançou uma sombra sobre o futuro do regime. Como os cidadãos reagirão quando perceberem que a segurança prometida lhes foi tirada, assim como tirada dos ucranianos? A próxima fase da guerra pode ser mais sombria do que se imagina. A sequência dos eventos se intensificou à medida que a vulnerabilidade da Rússia se tornava cada vez mais evidente. Sem a linha Koltsevoy, a capacidade de logística do exército russo seria transportada de volta ao século XIX, tendo que lidar com o transporte de milhões de toneladas de combustível por caminhões e trens, sem a eficiência dos oleodutos. Essas rotas alternativas são lentas e agora se tornaram alvos fáceis para os drones de longa distância da Ucrânia e para ações de sabotagem. O fato de o serviço de inteligência ucraniano ter conseguido executar essa operação, apesar da presença de guardas fortemente armados, revela a fragilidade do coração logístico de Moscou e como é vulnerável a infiltrações internas. Esses ataques evidenciam um fracasso monumental na defesa aérea de Moscou. A promessa de Putin de que Moscou era um bastião seguro foi destruída, assim como Berlim da década de 1940 recebeu suas primeiras bombas. Agora, as duas principais artérias da capital, energia e combustível, foram cortadas. O regime de Putin enfrenta uma realidade insustentável. A segurança que prometeu a seu povo ruía sob os olhos de todos. E esta não é uma simples advertência. É uma declaração de colapso gradual, onde a noção de invulnerabilidade de Moscou foi exposta. O que está por vir? A guerra não é apenas física, mas também psicológica. A pergunta ressoa: até quando Putin poderá sustentar seu controle enquanto sua narrativa desmorona como um castelo de cartas? Imagine só, a fortaleza inexpugnável de Putin no Mar Negro, despedaçada mais uma vez. Baterias antiaéreas multimilionárias da Rússia falharam em deter enxames de drones ucranianos na noite de 2 de novembro. O resultado? Um desastre completo. O porto de Tuapse, no Krasnodar, um dos terminais de petróleo mais vitais da Rússia, foi engolido pelas chamas. Um petroleiro ancorado ali foi atingido. O pier de carregamento da Rosneft ficou inutilizado, e a infraestrutura portuária levou à beira do colapso.
Enquanto os ataques ocorriam, moradores de Tuapse contaram mais de 3 explosões. Isso sinalizava um bombardeio aéreo intenso. Funcionários russos, no entanto, só puderam declarar impotentes que a infraestrutura portuária fora danificada ao descrever as explosões em Tuapse. Essas declarações não foram registradas apenas como fracasso militar, mas como uma admissão dolorosa de que a Rússia não conseguia proteger sequer seus ativos mais estratégicos. Assim, o orgulho de Putin no sul foi reduzido a um monte de escombros. Como o terminal de Tuapse é uma saída meridional crucial para petróleo bruto e produtos refinados russos chegarem aos mercados internacionais, qualquer interrupção ali poderia afetar fluxos de exportação. Enquanto a Ucrânia desferia um golpe severo nas exportações petrolíferas russas com esse ataque, outra investida contra instalações energéticas ocorreu no assentamento de Simferopol, na Crimeia. Alegou-se que um bombardeio aéreo foi realizado num depósito de petróleo na aldeia de Vardenskaya, perto de Simferopol. Relatos indicam que mais de 1/3 da instalação petrolífera foi destruído. Investigações petrolíferas determinaram que 4 dos 11 tanques de combustível e óleo na instalação foram destruídos ou gravemente danificados. Isso significa que cerca de 36% dos tanques de armazenamento foram perdidos. Relatou-se que o ataque aos depósitos de petróleo na Crimeia foi executado pelo Serviço de Segurança ucraniano. Também se reportou que drones enviados à instalação petrolífera destruíram um sistema de defesa antiaérea Patsir S-2 e 2 radares. Esse foi o segundo ataque bem-sucedido em semanas recentes à base de Vardenskaya. O último ataque ao depósito de petróleo ocorreu em 17 de outubro, e o fogo levou cerca de 2 dias para ser extinguido. O depósito de petróleo em Vardenskaya pertence à Keter LLC, proprietária da ATAN, que detém a maior rede de postos de gasolina na Crimeia ocupada. A Keter LLC possui mais de 100 postos, então, ao atacar essa instalação em Simferopol, Crimeia, a Ucrânia causou danos bilionários à Rússia, e junto com Tuapse, desferiu um golpe duplo em Putin. No entanto, para o líder russo, os problemas não se limitaram a Simferopol e Tuapse. Desta vez, o centro da crise é o coração da capital russa, o bastião seguro de Putin. Na noite de 31 de outubro de 2024, nos subúrbios de Moscou, as imagens parecem saídas de um filme de terror. Luzes de calor piscam como numa discoteca, depois se apagam por completo. Pessoas tentam entender o que acontece nas ruas escuras. Minutos depois, apenas 30 quilômetros do Kremlin, um apagão total atinge dezenas de milhares de apartamentos em Chukovsky e Ramenskoye e toda a cidade. Então, qual é a explicação oficial? Você sabe o que funcionários russos estão dizendo sobre isso? Uma situação, apenas uma situação, ou uma mentira técnica mais elaborada, um acidente emergencial na rede elétrica. Será mesmo? 124 mil pessoas perdem energia e calor, pânico irrompe a porta da capital. E isso é só uma falha técnica? Essa é a mentira que o Kremlin conta ao seu próprio povo. Então, qual é a verdade? A verdade é que o bumerangue da guerra voltou para Moscou. E isso é o que o líder russo mais teme. Enquanto Putin tentava mergulhar a Ucrânia na escuridão, mergulhou sua própria capital na noite. Naquela noite, milhões de russos entenderiam as condições em que o povo ucraniano vive. Tudo começou em 30 de outubro. Putin fez um movimento clássico. Quando não consegue vencer no campo de batalha, mira nos civis. A declaração do presidente ucraniano Zelensky pinta um quadro claro. A Rússia lançou mais de 650 drones e mais de 50 mísseis sobre a Ucrânia numa noite só, totalizando mais de 700 ataques. Os alvos, infraestruturas energéticas civis. Zelensky disse, muitas pessoas foram atingidas, mas infelizmente houve baixas também. Uma dessas baixas foi particularmente brutal, a usina térmica de Sloviansk na Oblast de Donetsk. O resultado? 2 civis perderam a vida, muitos ficaram feridos. Essa é a frase-chave, pessoas normais não lutam assim. Essa é exatamente a estratégia de Putin. Ele não trava uma guerra normal, mas uma guerra de terror. Visa colocar o povo ucraniano de joelhos deixando-o sem eletricidade, água ou calor no meio do inverno. Tentou no inverno passado e não deu certo. Neste inverno, tenta novamente com fúria maior e mais recursos, 700 drones e mísseis. É um gasto tremendo de recursos. Pensou que isso quebraria a vontade ucraniana. Esperava que o povo se voltasse contra Zelensky e dissesse, basta, vamos nos render. Mas esqueceu uma coisa, a Ucrânia não é mais a antiga Ucrânia. E esse ataque custaria caro. Enquanto Putin derramava sangue civil em Sloviansk, não sabia que apenas 24 horas depois, a conta por esse terror seria enviada diretamente a Moscou, à sua própria porta. Mirou a Ucrânia, mas a resposta ucraniana mirou diretamente a máquina de guerra de Putin e a mentira de estabilidade que oferecia ao seu povo.
E assim, na noite de 31 de outubro, Chukovsky, região de Moscou, voltamos àquelas imagens. As vozes das pessoas ecoam nas filmagens, como num filme de horror. Todas as luzes se apagam em ondas, parques, casas, tudo. Escuridão total. Canalizações locais, autoridade oficial, todos dizem em uníssono. Não entre em pânico, é só uma situação. Uma situação? Ao mesmo tempo, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, é forçado a admitir que drones caíram. Olhe, isso é muito importante. De um lado, funcionários dizem falha técnica. Do outro, o prefeito diz, abatemos drones. Qual é verdade? Obviamente, o segundo. Por que a mentira? Por que usar uma palavra ridícula como situação em vez de contar a verdade ao seu povo? Porque a verdade abala os alicerces do regime de Putin. O pilar era a promessa. A guerra é lá na Ucrânia, mas vocês estão seguros em Moscou. Essa promessa evaporou nas ruas escuras de Chukovsky na noite de 31 de outubro. O Ministério da Defesa russo depois emitiu um comunicado. Alegaram ter abatido 98 drones em 10 regiões durante a noite, 11 deles na região de Moscou. 6 deles supostamente rumavam direto à capital. Então, o que deixou 224 mil pessoas sem energia não foi acidente, mas um ataque coordenado e maciço pela Ucrânia. Mas isso foi só o começo. O objetivo da Ucrânia não era apenas apagar as luzes. O alvo era o coração da máquina de guerra de Putin. Em meio ao caos civil, os verdadeiros alvos do ataque se revelaram. A estação transformadora Vladimirskaya de 750 kV, o coração energético da capital, e o anel de combustível do exército de Moscou foram atingidos. A Ucrânia cortou 2 das principais linhas vitais da capital simultaneamente. Isso não foi só um ataque de drones. Foi uma operação de estrangulamento estratégico, onde a Ucrânia usou mísseis Neptuno, assassinos do navio Almirante Moskva, para penetrar as defesas antiaéreas russas mais protegidas. E agentes do GUR deixaram o exército de Putin sem combustível em seu próprio quintal. Enquanto o líder russo tentava deixar a Ucrânia no frio, deixou 224 mil cidadãos em sua própria capital na escuridão e sem calor no início do inverno. O timing desse ataque não foi coincidência. Foi um passo altamente calculado por Kiev para alterar permanentemente o curso e a psicologia da guerra à medida que o inverno se aproximava. Nos últimos 2 anos, a Rússia bombardeou impiedosamente a infraestrutura energética civil ucraniana, usando o general inverno como arma, visando congelar milhões e forçar Kiev à rendição. O movimento da Ucrânia em 31 de outubro enviou uma mensagem clara a Moscou. Enquanto vocês planejam congelar nossas cidades, nós congelaremos sua capital. Esse foi o ápice de uma estratégia para levar a guerra ao coração da Rússia e infligir dano máximo psicológico, econômico e militar à medida que o inverno chegava. A guerra não se confinava mais a refinarias nas áreas rurais russas ou às linhas de frente. Agora chegava aos subúrbios de Moscou, onde a elite russa vivia, acreditando-se segura. A significância desse ataque coordenado não pode ser medida apenas por imagens de destroços queimando ou mensagens de pânico no Telegram. Sua verdadeira importância reside na paralisia momentânea que provocou. Na noite de 31 de outubro, múltiplos dominós foram empurrados de uma vez, e o impacto atingiu tanto a vida civil de Moscou quanto sua capacidade militar. O primeiro dominó, e o mais visível, foi a infraestrutura civil. Mais de 224 mil pessoas deixadas na escuridão e sem calor no início do inverno foi apenas a face visível desse dominó. Pela primeira vez, a destruição física da guerra entrou sistemática e chocantemente nos lares da elite e classe média de Moscou. O desligamento de sistemas de aquecimento, o risco de cortes de água, o colapso de internet e comunicações móveis, tudo isso convergiu em canais do Telegram, tornando-se centros de pânico além do controle do regime. O segundo dominó é o potencial colapso da indústria militar logo após o pânico civil. O alvo atingido, a usina térmica Oriol e a transformadora Vladimirskaya, forneciam eletricidade não só para assentamentos civis, mas também para instalações militares e industriais na região. As regiões de Vladimir, Oriol e Tula são conhecidas como o coração da indústria de defesa russa. O desligamento dessas usinas poderia significar o fechamento de linhas de produção em fábricas onde tanques são reformados, mísseis montados ou munições produzidas para as linhas de frente. A Ucrânia começou a paralisar não só o exército russo atual, mas o futuro exército russo também, cortando seu suprimento energético. O poder de um país não se mede apenas por seu hardware militar, mas também pela consistência da narrativa que conta em tempos de crise. A máquina de propaganda de Putin desmoronou mais rápido e mais alto que a transformadora Vladimirskaya. No entanto, esses caminhos alternativos são lentos e agora se tornaram alvos fáceis para drones de longo alcance ucranianos e sabotagem partidária.
Também deve-se notar que o GUR teve sucesso nessa operação apesar de guardas militarizados. Isso prova não só que o coração logístico de Moscou é indefeso, mas... será que Putin consegue esconder essa humilhação por mais tempo? Imagine o cheiro de pânico nas ruas frias, o som das sirenes ecoando no silêncio. E se o próximo ataque expuser fraquezas ainda maiores? Na noite de 31 de outubro, dominós caíram em ondas, expondo fragilidades russas. Mas o verdadeiro desastre não foi apenas o caos imediato, foi a vulnerabilidade subjacente. Veja só. O que significa 750 kV? E por que isso importa tanto? Uma rede urbana comum opera com voltagens bem menores. Esses 750 kV são classificados como tensão ultra alta. Para transportar quantidades enormes de energia por centenas de quilômetros com perda mínima, a transformadora Vladimirskaya não é um simples ponto de distribuição, é uma junção rodoviária crucial. É o ponto principal que reúne energia de duas das maiores usinas nucleares da parte europeia da Rússia, a usina nuclear Smolensk e a térmica Kostroma. Mas a Ucrânia não só apagou as luzes de Moscou, cortou uma artéria vital da infraestrutura nuclear russa e desligou o interruptor da indústria militar. O que ampliou o desastre foi a fragilidade do local atingido. O golpe não caiu num sistema saudável, mas numa infraestrutura já ruindo internamente. Um relatório do Serviço de Inteligência Estrangeira ucraniano revela essa realidade sombria. Mesmo antes desses ataques, a rede elétrica russa sufocava uma crise sistêmica. Sanções ocidentais bloquearam acesso a tecnologias essenciais, peças e manutenção de empresas como Siemens ou ABB. A poderosa defesa da Rússia no Mar Negro sofreu um golpe devastador. Na noite de 2 de novembro, um enxame de drones ucranianos invadiu os céus, e as baterias de defesa aérea russas que custaram milhões, foram ineficazes. O porto de Krasnodar, vital para a economia russa, foi consumido pelas chamas. Um petroleiro foi atingido, e a infraestrutura do terminal, que já era precária, ficou à beira do colapso. Os residentes de Krasnodar contabilizaram mais de 13 explosões, indicando um ataque aéreo intenso. Enquanto autoridades russas tentavam minimizar a situação, a realidade se tornava evidente. O orgulho de Putin no sul havia sido reduzido a escombros. Esse terminal de Krasnodar desempenha um papel crucial nas exportações de petróleo russo. A interrupção ali poderia comprometer o fluxo de exportação, afetando a economia nacional. Embora a Ucrânia tenha dado um duro golpe nas exportações de petróleo com esse ataque, uma nova ofensiva atingiu as instalações energéticas em Simferopol, na Crimeia. Um depósito de óleo em Vordeskoia foi atingido, com mais de um terço da instalação destruída. Esse ataque, realizado pela segurança da Ucrânia, resultou em danos extremos e é parte de uma estratégia que visa debilitar ainda mais a Rússia. Enquanto Putin se preocupava com a defesa da Crimeia, a situação se tornava crítica em Moscou. Na noite de 31 de outubro, as luzes se apagaram nas ruas, e um blackout massivo afetou milhares de apartamentos. Autoridades relataram um acidente técnico, mas a verdade era que drones ucranianos estavam por trás do caos. Com isso, milhões de russos foram expostos à realidade que os ucranianos enfrentavam regularmente, percebendo a gravidade do conflito. Em meio a esse cenário, Putin intensificou ataques contra centros urbanos na Ucrânia, usando drones e mísseis. Seu objetivo era quebrar a moral do povo ucraniano, mas sua estratégia se voltaria contra ele. Antes de completar 24 horas desse ataque, Ucrânia respondeu com um ataque ao coração militar da Rússia, resultando em consequências devastadoras. Mas o que realmente significa uma linha elétrica de 750 kV e por que isso é tão crucial? Essa tensão é classificada como ultra alta e é essencial para o transporte de grandes quantidades de energia com perdas mínimas. O transformador Vladimirskaya, o núcleo da infraestrutura elétrica, é uma artéria que conecta as maiores usinas nucleares da Rússia. Com esse ataque, a Ucrânia não só apagou as luzes de Moscou, mas também cortou uma das veias mais vitais da energia nuclear russa, prejudicando a capacidade militar. Relatórios revelam que a infraestrutura russa já estava em crise antes dessa debacle. Sanções ocidentais limitaram o acesso a tecnologias cruciais, e equipamentos obsoletos da era soviética eram mantidos funcionando sem manutenção adequada. A linha Koltsevoy, por sua vez, era vital para a logística militar. Sua destruição transformaria a logística russa, revertendo a uma era primitiva, onde combustíveis teriam que ser transportados sem a eficiência dos oleodutos. A combinação desses eventos não só exacerba a vulnerabilidade da Rússia, mas também altera a dinâmica da guerra, levando-a até o coração do Kremlin. O que se desenrola agora pode ser apenas o começo de um novo capítulo nesse conflito. Como Putin reagirá a esse golpe ao seu poder?
A resposta pode ter consequências que ecoarão por toda a Europa.